Hoje eu vou mostrar a stack que eu uso para criar aplicações robustas, né, que eu uso para desenvolver tanto para os meus clientes quanto para os meus projetos pessoais. Então, vamos começar aqui. Para front-end, eu uso o React, né? Então, React é a lib mais popular aí para front-end do mundo. Não tem nem o que falar, né? Eu uso o React porque sim, porque a IA vai reconhecer melhor, né, o React. Front-end, eu uso o Next.js. O Next ele é também o framework React mais popular do mundo, né? Só que tem uma ressalva que a gente precisa ter uma atenção com as boas práticas, né, no Next.js. Eu pretendo gravar um vídeo só com isso, né? O Next ele é um framework que possui uma camada de servidor, né? Então vamos lá. O ideal, né, da performance do Next de segurança é que ele seja server first, né? Então assim, tudo que for possível a gente criar do lado do servidor vai ser melhor, né, nesses quesitos, né? Então, e a IA, ela não cria muito bem, né, esse server first, né? Ela usa os padrões que existem na web, né, que não são esses, né? Então, você tem que, na hora de você pedir para a IA, seria interessante você aplicar, né, essas boas práticas, porque a IA vai sempre tender para o lado client-side, né? Então, no client-side você vai ter alguns problemas, não que seja uma regra, né? Mas para o framework Next.js, essas são as melhores práticas, né? Inclusive, essas ferramentas como Lovable, VO, que é da própria Vercel, né? Que mantém o Next.js, né? Eles criam, eles não criam seguindo as boas práticas do Next.js, né? Então, é uma coisa que você tem que instruir a IA a fazer, né? Então, mas na minha opinião, o Next ele é o melhor framework de front-end, React, né? E seria necessário só manter essas boas práticas para você não ter esses gargalos, né? Então, vamos agora para design no front-end, né? Para o design, para o CSS, né? Eu uso o Tailwind, né? O Tailwind ele é também o padrão mais aceito pelas IAs aí para escrever CSS, né? E complementar ao Tailwind eu uso o ShadCN, né? Que também ele não é uma lib, ele é um repositório de componentes, né? Que também ele é muito bem aceito aí pela comunidade do Next, né? Ele tem uma skill também bem legal que você pode instalar com Cloud Code para usar. E uma dica assim que eu dou para você economizar tokens para desenvolver usando o ShadCN é você instalar todos os componentes, né? Então, você usar a skill, instalar todos os componentes. Daí, quando você pedir uma aplicação, uma feature, por exemplo, no front-end, a IA não vai ficar gastando tokens para instalar os componentes, porque eles já vão estar lá, né? E ela já vai saber usar, porque você está usando a skill, né? E você provavelmente vai pedir, né, o componente que você quer, né? Já usando o ShadCN. Para mobile eu uso o Expo, né? Então o Expo é como se fosse o Next.js dos apps, né? Então ele usa React Native, né? Então ele é um framework para React Native. Então, como eu já sou do React, né? Então não faz nem sentido no meu caso, né? Aprender um outro padrão, né? Para criar, né? Então essa é a stack do front e mobile, né? Agora vamos para o back-end. Então para back-end eu uso o Supabase, que é um Postgres com superpoderes, né? Então, no Supabase você tem coisas muito úteis que já vêm prontas, como autenticação, storage, banco de dados vetorial, que é fundamental para trabalhar com IA, né? Funções, e ele também cria sua própria API, né? Então, você consegue lá criar uma tabela no banco de dados, ele já vai criar uma API para você interagir, né? Para você interagir com as tabelas e por aí vai, né? Agora, quando eu preciso de um back-end mais complexo, né, que tem muita regra de negócio, e acaba não sendo legal ficar usando as funções do Supabase ou mesmo a API do próprio Next.js, né, que o Next.js é um front-end, né, que tem um servidor que você consegue criar uma API, né,
para interagir com o front, né? Então, assim, quando você tem uma coisa com muita regra de negócio, o Fastify ele é ideal para isso, né? Então, eu gosto que ele é muito, principal ponto, muito performático, né? E ele também já vem com suporte nativo para TypeScript, né? Então, como eu venho aí do TypeScript, né? É um problema a menos você precisar de ficar configurando, né? Essas questões no Fastify. E uma dica que bem interessante é que você consegue usar a autenticação do Supabase no Fastify, né? Então você tem aí um trabalho a menos para você criar uma API, né? Então, vamos para Framework e Agentes de IA. Então, o Mastra, né, que é esse aqui, eu descobri ele recentemente, né, e eu achei uma ferramenta incrível, assim, é como se ele fosse um LangChain em TypeScript, né. Então, nele você pode criar agentes, você pode criar os workflows para interagir com esses agentes, ele tem memória, ele tem uma coisa muito interessante que é um estúdio, né, que é uma interface visual que você pode ver tudo que ele está fazendo, né, por exemplo, ver o log dos workflows, interagir com os agentes, né, testar os agentes, ver quanto de token que ele gastou, né, das APIs das LLMs, e ele também tem uma API, ele gera uma API, né, como se fosse a API, só que para você integrar os workflows, os agentes, né, para você ter webhooks de respostas quando um workflow terminar, por exemplo. Você tem se você quiser colocar na sua aplicação, quantos o cliente gastou com também tem essa API já servindo para você informar esse número, né? Então, uma ferramenta muito interessante. E ele tem a própria cloud dele, né? Então, você pode subir um servidor, né? Você sobe o servidor e o estúdio, né? Então, eles têm um plano grátis bem generoso aí, que você não precisa ficar se preocupando com essas questões de subir a aplicação, etc. É bem fácil, eles têm uma CLI lá que você dá um push lá e sobe toda a sua parte de IA aí, de agentes de IA e por aí vai. Então vamos para pagamentos, né? Então, atualmente para pagamentos, eu tenho um produto, né? Que a gente tem por enquanto, estamos numa fase de validação, assim, nós temos 4 clientes pagando, né? Então a gente cobra manualmente esses clientes mesmo. Nós usamos o Asas, né? Criamos uma assinatura lá no Asas para cada cliente que já manda boleto ou cartão, né? Mas quando a gente escalar essa ferramenta que a gente está trabalhando, eu pretendo colocar o Stripe, né? Um padrão também aí de pagamentos aí. Enfim, vamos agora para ferramentas. Então, para ferramentas, o VS Code mesmo, e dentro do VS Code, né, através da IDE, eu instalo, eu uso o Cloud Code e o Codex, né? Por quê, né? Porque eu prefiro trabalhar pela IDE do VS Code do que para trabalhar pelo terminal, porque tem algumas coisas mais dinâmicas aí que você consegue acompanhar, né? Então, eu tenho essa preferência, uma questão de gosto, né? Tem gente que prefere o terminal e por aí vai. Então, eu uso a IDE do VS Code e também uso esses dois modelos de IA, né? Que são os modelos padrão de Codex. Eu assino o Cloud Code, né? E eu ganhei uma assinatura da OpenAI, que tem. E por isso eu mantive, né? Porque eu não pago. Porém, assim, o Codex é muito bom. É tão bom quanto. Tem até uma análise bem legal que tem no blog do Fábio Akita, né? Que ele faz um comparativo entre Codex e Code. Quem quiser dar uma olhada lá, se aprofundar mais nesses detalhes, é bem interessante. Para deploy, né? Então, para deploy, vamos supor, para eu subir as APIs, né? Quando eu não uso o Supabase, né? Vou ver aqui também, que também ele tem a própria nuvem, né? Quando eu uso, por exemplo, uma API em Fastify, eu uso esse Railway aqui e render.com, eu acho. O Render tem o plano grátis, né? E o Railway tem um plano de $5 mínimo, assim, um teste grátis, que na verdade vai ser mais barato que qualquer VPS que você contratar aí numa hosting da vida, né? Também muito interessante que é muito fácil subir
aplicações nesses servidores, né? Você só conecta o seu GitHub e manda o workflow lá para subir. Então, essas duas ferramentas são excelentes aí para hospedar as suas APIs. Eu uso a própria nuvem do Supabase mesmo, né? Porque, por exemplo, tem várias aplicações lá. A primeira, né, quando você assina, é $25 por mês. Porém, para uma instância, né? Porém, instâncias extras, ela vai sair por $10, né? As instâncias extras vão sair. Então, assim, isso já é mais barato que qualquer VPS que você encontrar também, e você também não vai ter dor de cabeça, porque para você subir o Supabase, ele é open source. Para você subir, são vários containers e dor de cabeça, então por $10 vale super a pena você manter na nuvem deles. A mesma coisa para a Vercel, né? Então, o Vercel é a criadora do Next.js, né? A mantenedora. Então, ele tem todas o deploy para você subir as aplicações front-end, não tem nem o que falar, né? É muito fácil e muito performático também, né? Só uma atenção para os custos, né? Então, ele tem um plano, a Vercel tem um plano grátis bem generoso, né? Só que vamos supor, muita atenção para essas boas práticas que eu comentei no começo do vídeo, né, sobre Next.js, porque a partir do momento que você começa a ter bastante acesso, nem digo em média, nem me refiro a centenas de milhares aí, mas alguns milhares de acessos, essa conta pode começar a ficar cara, né? Porque o plano de cobrança, né, da Vercel é lá $20, como se fosse em créditos, né? Então, se você não aplica essas boas práticas, aí você pode ter um gasto alto aí com CPU e por aí vai, né? Então, mas mesmo assim a Vercel é a opção mais fácil, né, e mais barata por ter um plano grátis. E por último aí para os agentes de IA, a própria nuvem do Mastra, né, que ela também tem um plano grátis generoso, né, um deploy super fácil também, e você já tem você já recebe você recebe todo o estúdio, né, para acompanhar, é muito interessante. E também você consegue usar, eu havia comentado que você conseguiria usar a autenticação do Supabase com o Master também. Eles têm uma feature lá que você consegue colocar a autenticação do Supabase para você subir a API, né, com a conta dos seus clientes do Supabase de autenticação. Bom, essas são as principais ferramentas que eu uso para desenvolver. Espero ter ajudado de alguma forma. Eu pretendo criar um vídeo detalhando cada uma delas, né? E espero que tenha gostado, que tenha sido útil e até a próxima. Valeu!